Olá, eu sou a Si e eu ensino pessoas comuns a transformar objetos do dia a dia em obras de arte que contam histórias e ainda vendem. Gente, eu vou ensinar a fazer um presépio assim, de última hora você vai poder fazer esse presépio muito engraçadinho. Você precisa de 3 tamanhos diferentes de vasinhos de cerâmica, que você encontra até em floricultura, mas as lojas de artesanato também vendem esses vasinhos. Outra coisa que você vai precisar são 3 tamanhos diferentes de puxador de gaveta em madeira. Um objeto muito fácil de encontrar em ferragem, mas as lojas de artesanato também vendem. Por último, você vai precisar, para poder pintar a sua peça, fazer as cabecinhas aqui dos 3 representantes do presépio, José, Maria e Jesus Cristo. Você vai precisar dessa cor, que é uma cor que imita a cor de pele, tá bom? Então, vamos lá, eu vou virar aqui a câmera, você vai ver. Então, gente, por enquanto, a gente vai focar aqui nos puxadores de madeira. Nós não vamos pintar os vasinhos de cerâmica, porque a ideia aqui é fazer um presépio mais estilo rústico, né? Então, fica bem legal a gente deixar os vasinhos no natural. Então, passando aí a tinta a cor de pele, né? Nesse caso, é uma tinta PVA, né? Mas pode ser também tinta acrílica. Só para dar a cor, fazer aquela tonalidade de pele na madeirinha. Mas às vezes eu penso que também ia ficar bonitinho deixar na madeirinha natural assim, também é uma possibilidade. Eu pintei, mas olha só, eu acho que ficaria legal também ficar na cor da madeira e fazer os olhinhos, ia ficar bem legal. Mas eu optei por pintar. Aí também esqueci de dizer que temos que separar então 3 tecidinhos em estampas diferentes para serem os mantos, né, da Maria, do José e o mantinho que vai enrolar o menino Jesus. E também nós precisamos aí da cordinha, que é um fio de juta, né? Fio de juta, pode ser sisal, né? Que você tiver aí, porque tenha dê um acabamento rústico, né? A gente pode ir acelerando a pintura das cabecinhas ali com o secador de cabelo, né? Aí esse meu secador aí parece um soprador, mas não é. É um secador de cabelo, aqueles secadores que tem a escova rotativa, né? A escova não estava legal, eu tirei a escova e tive a ideia de começar a usar ele para pintar. Achei que ele não iria durar muito, mas olha, gente, tá há bons anos comigo funcionando bem esse secador de cabelo aí. Uso muito. Ele até tá todo sujinho de tinta, mas fica tão legal, eu gosto. Eu adoro, assim, a minha mesa de trabalho, olha aí, eu coloco um papel craft, né? Pra ficar limpinha a base, assim, pra gente fazer o vídeo. Mas por baixo aí a mesa tem manchadinhos de tinta, tudo, porque todo mundo que é artista sabe, não existe ateliê que não tenha sujeira de tinta. Então, assim, é bobagem a gente achar que tem que estar tudo limpinho, bonitinho, né? Sem mancha nenhuma, mas a gente lida com muita tinta, muito pincel, né? Ou então, as mãos da gente estão sempre sujas de tinta, mas isso é para quem gosta, gente. A gente adora andar assim, né? Eu uso avental, meus aventais são todos sujos de tinta, algumas tintas saem, outras não. Aí uma dica, né? Use avental mesmo, porque mesmo a tinta PVA, a base d'água, ela quando pega no tecido, na roupa da gente, não sai, gente, não tem jeito, não sai.
Então, assim, pode até ficar mais clarinha conforme a gente vai lavando, mas ela não sai. É uma tinta que fica bem manchadinha a roupa. Então, convém realmente usar avental. Olha aí, eu tô dando mais demão aí da tinta cor de pele, com essa ideia de fazer as cabecinhas ficarem com boa cobertura, né, da cor de pele. E é isso, a gente pode sempre fazer uma secagem com secador de cabelo entre uma demão e outra de tinta, né? Usei aí pincel bem maciozinho. O próprio puxador de madeira, ele já é bem lisinho, não tem necessidade nenhuma de lixar, tá? E a tinta adere bem nele, não tem problema nenhum de descascar, tá? É o tipo de porosidade que tem nessa madeira do puxador aí, absorve bem a tinta. Então, terminei aí de dar o fundo nas cabecinhas, né, que são os puxadores de madeira. Eu vou pegar então uma tinta preta pra gente fazer os olhinhos, né, do José, da Maria e do Menino Jesus. Eu sempre acho que eu deveria deixar as coisas mais à mão, mas aí, olha só, eu acabo sempre perdendo tempo porque eu esqueço onde é que eu guardo as coisas, mas é normal, né? Eu até mudei, eu tô no meu ateliê novo agora, porque eu mudei de casa, então mudou toda a minha configuração, né? Então eu tô me adaptando ainda no lugar das coisas e tal. Olha aí, eu não achei meu boleador, eu tenho aí uns boleadores bem bonitinhos, né? Tem aqueles pinta-bolinha, mas na hora não achei nada. E é isso aí, ó, pega um cabinho de pincel, molha na tinta, molha para fazer um olhinho, molha de novo na tinta para fazer o outro olhinho. E vai ser só isso aí mesmo, os olhos, tá? É só o pingo de tinta preta. Essa tinta, então, você tem que pegar a pontinha do pincel e o cabinho do pincel, botar na tinta pura, certo? Não é uma tinta misturada com água. Aí, nesse caso, até usei uma tinta acrílica, né, da Turcolors ali, uma tinta acrílica na cor preta. E fiz somente as bolinhas ali dos olhinhos. Agora, para dar uma cor mais rosadinha, né, nesses rostinhos aí, eu pego mesmo, olha aqui, ó, minha mãe diria o rouge, né, mas é o blush, é uma maquiagem mesmo. Esfrega o dedo ali, ou com um pincelzinho, e faz as bochechinhas de todas essas carinhas aí com o blush. Dá aquela ideia de carinha mais coradinha, né? O famoso blush. Esfreguei ali com o dedo e tal. Ali na cabecinha do menino Jesus, um pouquinho mais complicadinho. Porque é bem pequenininha a cabeça. Mas é só para dar aquela sujeirinha ali de blush, para dar aquela carinha mais coradinha para os meus personagens aí. Gente, a essas alturas já coloca ali uma cola quente para né, aquecer, para a gente fazer a colagem da cabeça, né, dos puxadores ali de madeira no fundo do vasinho. Então, o corpo de cada um vai ser o próprio vaso. Dá uma olhadinha, né? O único que vai usar o vaso com a abertura para cima é o menino Jesus. Aí vocês vão entender por quê. Para dar aquela ideia de manjedoura, né? Então, aí eu já colei o José, o vasinho médio vai ser a Maria, né? Ó, basicamente só os olhos e o rosadinho do blush ali. Aí tá a Maria. E a graça toda vai ser quando nós colocarmos os tecidinhos. Eu peguei um pedaço de juta para fazer o fundinho ali da manjedoura, mas você pode usar aquelas
que a gente aqui no sul chama de barba de velho, aquelas coisas que dão nas árvores, assim, que parece uma barba mesmo, né? Fica bem bonitinho de se colocar dentro do vasinho, mas eu não tenho aqui, eu peguei então um pedaço de juta para fazer o fundinho aí no vaso da para virar a manjedoura onde vai ficar o menino Jesus. Então, tô cortando ali. Juta é uma coisa muito boa pra gente ter no ateliê. Vira e mexe, a gente faz alguma coisa com juta. Quando quer fazer um toque mais rústico numa peça, tu usa juta, fica muito bonitinho. A gente pode fazer stencil em juta, um monte de ideias, né? Ó, coloquei aí por fora, por dentro a juta, sem medida nenhuma, só para ficar assim sobrando mesmo, porque depois nós vamos botar o menino Jesus ali dentro. Agora ali já escolhi o tecidinho para fazer a roupinha o mantinho da Maria, né? Peguei uma estampinha mais feminina ali. E quase que eu já vou colocando no José a estampa de menina, mas ali o José eu vou usar uma outra só porque a estampinha faz caracterizar mais que seja a Maria, né? Então, o que dá para fazer, eu já poderia já ter cortado o tamanho certinho da estampa, do tecido, mas você vê que dá para fazer de qualquer jeito, gente. Eu podia também ter colocado um pouquinho de cola quente no topo da cabeça da Maria ali para facilitar a adesão do tecido e acabei não fazendo isso, mas deu tudo certo ali. Corta, depois ajeita, corta de novo se for o caso, e assim a gente vai ajeitando. Aí tem que pegar a cordinha de juta ali para amarrar no pescocinho, né? E vai virar um mantinho dela. E eu fiquei um pouco atrapalhada porque eu queria fazer a frente da Maria aí de jeito que ficasse aparecendo na câmera, mas é bem difícil amarrar de costa, né? Acabei virando para mim depois aí para poder fazer o amarradinho no pescoço dela. Ó, aí virei para mim e resolvi fazer depois, mas vocês entenderam já qual é a manha. A manha é fazer o mantinho em volta dela ali, ó. E fica mais fácil quando tá virado de frente pra gente, a gente consegue ter uma habilidade melhor com as mãos para fazer o amarradinho. Mas eu acho que vocês entenderam qual é a ideia, como fazer isso, né? O mantinho fica cobrindo a cabeça e cobre parte do corpinho, né? Que no caso é o vaso. Amarra bem. Aí eu fiz um lacinho na Maria, dos outros eu acabei fazendo só nozinho. Então já tô eu aí de novo querendo fazer de frente pra câmera. E aí, ó, notei que ficou muito comprido, porque eu quero realmente que apareça o vaso, né? Eu acabo pegando a tesoura e diminuindo esse tecido aí. E essa é a coisa de fazer uma coisa rústica, dar essas possibilidades, né? A gente pode até desfiar o tecido, deixar ele bem desfiadinho, né? Eu acabei não fazendo isso, mas eu cortei ali, ó, de um jeito que apareça o vaso, porque o vaso é o corpo da Maria ali, né? Aí depois eu diminuí também um pouquinho da cordinha. Ó. Aí ela fica com um mantinho mais curtinho, mas aparece o vaso de cerâmica, que é a grande transformação que nós estamos fazendo aqui, né?
fazendo um presépio com vasinho de cerâmica, né? Porque vasinho de cerâmica normalmente a gente pinta, deixa bem bonitinho, planta suculenta, mas aqui eu resolvi transformar um vasinho de cerâmica. Eu já faço isso há alguns anos, né? E sempre tem alguém que gosta e acaba ficando. Dessa vez esse presépio vai ficar aqui na minha casa. E hoje eu lembrei dele, de fazer isso, que é uma coisa bem facilzinha. Nós estamos aí pertíssimo do Natal, né? Então ainda dá tempo de fazer um presépio, seja para dar de presente para alguém, seja para fazer a decoração na sua casa. E, gente, não tem coisa melhor do que a gente mesmo fazer a decoração, né? Da nossa casa, das nossas coisas. Essas decorações temáticas, né? Natal, Páscoa. É tão gostoso a gente mesma fazer e deixar todo mundo... Ah, que legal que tu fez. Olha só o que fez com 3 vasinhos de cerâmica, fez um presépio. Se você for dar de presente para alguém, com certeza a pessoa vai amar, vai adorar. E cada vez que ela olhar isso, ela vai lembrar de você. É tão bacana isso, né? Então aí, o que eu vou fazer? Olha, o menino Jesus, ele não tem corpinho. O corpinho dele vai ser o próprio trapinho, né? Então, tratei ali de aderir bem na cabecinha dele o tecido, né? Eu vou amarrar, como eu amarrei ali na Maria, no pescocinho, a cordinha, e depois eu corto o tecido e o próprio tecido vai ser o corpo do menino Jesus, porque ele vai ficar na manjedoura deitadinho, então ele vai ficar sobre aquela juta ali que a gente colocou no vasinho no fundo. E vocês vão ver que vai ficar bem bom, não tem necessidade nenhuma de achar que tem que fazer corpo ali no menino Jesus. Gente, eu lembro quando era criança que os presépios eram todos feitos de louça, né? Não tinha... Era tudo... E era assim, aquele presépio completíssimo, né? Com todos os elementos, ovelhas, vaca, burrinho. E eu me lembro de ser muito encantada olhando, olhava por horas aqueles elementos embaixo da árvore de Natal. Eu ainda peguei a época que a árvore de Natal era feita de pinheiro de verdade. Ó, agora a gente deita ele ali na manjedoura, né? Fica bem bonitinho. Eu botei um colinha quente ali, um pinguinho, só para ele ficar bem acomodadinho ali na juta. Aí cortei um pouquinho as rebarbas ali da juta no vasinho. E sem querer eu não mostrei na câmera, né? Agora ali no José, eu ali peguei a estampinha xadrezinha. Gente, vale muito a pena nas lojas de tecido comprar esses restinhos de tecidos. A gente usa pequenas porções, né, de tecido nos artesanatos, assim, para fazer coisas diferentes. Eu gosto muito também de comprar esse tipo de restinhos de tecido para fazer coraçãozinho para maçaneta de porta. Gente, fica tão bonitinho. Qualquer hora eu vou fazer e ensinar aqui para vocês. É feito de costura à mão, tu faz, fica muito engraçadinho. Coloca na maçaneta da porta, né? E fica aquele detalhe gostoso, aconchegante, né? É uma decoração muito bonita com tecido que a gente pode fazer em casa. E essa mistura de elementos aí, olha só, cerâmica, madeira, tecido, a juta, né? Tudo isso traz uma singularidade no que tu vai fazer, que depois tu vai ver, né? Quase ninguém faz, fica uma coisa em comum, né?
Então vale muito a pena a gente criar nossas próprias peças e ter as ideias e tal, e vai. Agora, a partir da minha ideia, vocês vão aprimorando, fazendo outras, né? E assim vai. Sempre modificando um pouco o que... Ali eu atinei, ó. Botei uma colinha na cabeça para segurar o tecido. Calculei bem o meio ali da cabeça do José. Aí cola ali a cabeça, fica mais fácil de ajeitar. E o mesmo processo, olha ali, ó. Faz o mantinho, dá uma enroladinha e amarra com a cordinha. Eu já fiz esse presépio, por exemplo, usando, colocando eles numa base em MDF, uma base circular assim, né? Uma rodinha de MDF coladinho, fica bem bonito, sabe? Esse aqui eu tô fazendo soltinho, mas fica legal se você fizer uma base para eles ficarem bem acomodadinhos. Agora sim, ó, o presépio, ele não tem necessariamente ficar abaixo da árvore de Natal. Você pode colocar o presépio em cima de um aparador, do ladinho do ladinho da árvore de Natal, numa mesinha auxiliar. Olha, infinitas possibilidades de você colocar numa prateleira e tal. É um presépio gostoso de compor em qualquer lugar da sua casa. Numa prateleira ele fica muito engraçadinho, né? E numa mesa, na própria mesa da ceia de Natal, você pode colocar esse presépio, né? Compondo ali a decoração da mesa. Aí fica muito fofo. Então, assim, usei 3 estampas diferentes, né? Agora eu até usei a colinha quente aí para segurar não ficar aquelas cordinhas rebelde, que fica assim, voando as cordinhas. Eu dei uma coladinha na cordinha para segurar ali no manto. E aí fica pronto o presépio assim, ó. Coloca ali José, a Maria, o menino Jesus ali na manjedoura. Eu vou dar uma coladinha ali na cordinha da Maria também. Aí você vai criando também outras formas de decorar. Pode botar uma florzinha seca na colinha da Maria. Né? Se quiser pintar os vasinhos, dá para pintar, mas aí o charme aí do colorido é a estampa dos mantos, sabe? Então, acho que é desnecessário, né? Pintar os vasos. Essa ideia mais rústica fica mais original, assim. Então, o simplificado fica lindo. Então, gente, eu espero aí que vocês tenham gostado de aprender esse presépio muito fofo, feito com um material bem comum, bem fácil de ser encontrado. A gente junta aqui vaso de barro, madeira e tecido e fio de juta, sisal, o que for, e você, com pouca técnica, com um pouco de habilidade, de boa vontade, faz um artesanato bem bonito para decorar sua ceia de Natal, sua árvore de Natal, seu ambiente de casa. Vai ficar muito fofo com esse presépio. Se você gosta dessas dicas, me segue aqui no YouTube, me segue também lá no Instagram, e lá eu também sou Poesia e Arte. E eu vou estar sempre passando dicas para vocês, porque eu ensino pessoas comuns a transformar objetos do dia a dia em obras de arte que vendem e contam histórias. Para isso também eu peço para você compartilha com aquelas amigas, aqueles amigos que gostam de fazer artesanato. E se tiver um tempinho, coloca um comentário aí, me dá sugestão do que vocês gostariam de aprender comigo. Fica então essa dica de presépio. Mais adiante eu vou fazer mais alguma peça de Natal aqui. E um grande beijo para vocês e ótimos dias!